Abra sua Bíblia, querido, em Atos dos Apóstolos. Fica com a sua Bíblia aberta, eu não vou dizer o capítulo, nem o versículo. Continue com a sua Bíblia aberta em Atos dos Apóstolos. Quem já achou, diz amém. Quem ainda não achou, diga misericórdia. Vou esperar um pouquinho então. Aleluia. Irmãos, Atos dos Apóstolos é o livro histórico do Novo Testamento. É o livro que fala sobre a história da igreja primitiva. A história da igreja do primeiro século. Se você quiser saber alguma coisa que a igreja do primeiro século fazia, é só você abrir Atos dos Apóstolos, você vai ver ali a história dos nossos irmãos que viveram no primeiro século. Aqueles que morreram, que deram as suas próprias vidas por amor a Jesus. Aqueles que viveram perseguição, que foram perseguidos por amor a Jesus. Aqueles que pregaram, falaram do amor de Deus, enfrentaram adversidades das mais variadas que nós podemos imaginar por amor a Jesus. Então Atos dos Apóstolos fala sobre isso. Se você gostaria de saber como era a igreja primitiva, é só você ler Atos dos Apóstolos. Você vai ver ali o que acontecia na igreja do primeiro século, como eles viviam, como eles pregavam, as perseguições, as lutas que eles enfrentavam e assim sucessivamente. Atos dos Apóstolos. Quem achou, diga amém. Amém. Quem achou, diz achei. Isso, então você achou. Que bênção. Agora fica com a sua Bíblia aberta em Atos dos Apóstolos. Irmãos queridos, eu estava ali sentado junto com o Daniel e junto com o João Vitor, ali na frente. Irmãos, e quando eu estava pensando no que eu ia pregar, é lógico que eu já me preparei hoje à tarde. Quando eu estava assim pensando naquilo que eu ia pregar, eu estava procurando assim um tema para a mensagem dessa noite. Eu estava assim pensando, Senhor, qual seria o tema que eu poderia usar para dar assim um norte, para dar assim uma direção para a mensagem que eu vou pregar essa noite. Irmãos, e quando eu estava ali, de repente eu olhei ali para aquele banner da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, e de repente eu dei uma olhada, e eu li aquele primeiro tópico lá em cima, dizendo assim: a igreja que queremos ser. A igreja que queremos ser. Ser uma igreja renovada pelo Espírito Santo, para adorar a Deus, pregar o Evangelho e fazer discípulos. E eu estava dando uma olhada nos valores da igreja que queremos ser: renovação espiritual, família, integridade, unidade, pregação da palavra, discipulado e serviço. Irmãos, e quando eu estava dando uma olhada ali, eu pensei assim, achei. O tema da mensagem é esse aí: a igreja que queremos ser na presença de Deus. Irmãos, e foi isso que Deus colocou no meu coração. Repita comigo: a igreja. Eu não estou ouvindo direito, irmão. Como diz o pastor Alex, eu vou parar de pregar então. Pode parar ou não? Não. Então, repita comigo: a igreja que queremos ser, segundo a vontade de Deus. Irmãos, e quando eu estava dando uma olhada aqui em Atos dos Apóstolos, eu estava vendo aqui que um dos retratos da igreja que nós queremos ser está em Atos capítulo 2, versículo 42. Pode abrir a sua Bíblia aí. Atos capítulo 2 e o versículo de número 42. Atos 2, versículo 42, diz assim a palavra do Senhor:
e perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Repita comigo: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmãos, doutrina dos apóstolos significa ensino dos apóstolos. Então a igreja do primeiro século, a igreja de Atos dos Apóstolos, era uma igreja que perseverava no ensino dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam naquilo que os apóstolos haviam ensinado para eles, vindo da parte de Deus. Então, a igreja que queremos ser é uma igreja que viva a doutrina do Senhor Jesus Cristo, aquilo que Jesus um dia nos ensinou e está registrado nas páginas da Bíblia Sagrada. Irmãos queridos, viver os ensinos de Cristo. Tem muita gente que não tem, pastor Zé Roberto, condições de viver os ensinos de Jesus Cristo. Tem muita gente, irmã Neuza, que tem dificuldade de viver naquilo que Jesus ensinou, fazendo a vontade de Deus. A Bíblia Sagrada diz, meus queridos, que nós devemos examinar as Escrituras, porque nós julgamos estar escrito nela a vida eterna. A Bíblia Sagrada, irmãos, tem um texto que diz assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então muitas vezes nós erramos porque nós não conhecemos a Bíblia. Muitas vezes nós erramos porque nós não estudamos a Bíblia. Muitas vezes nós erramos porque nós não lemos a palavra, nós não estudamos a palavra, nós não damos a palavra de Deus o devido lugar no nosso coração. Então, irmãos, aonde estão os ensinos de Jesus? Os ensinos de Jesus estão aqui na sua palavra. É por isso que nós precisamos ler a palavra, é por isso que nós precisamos estudar a palavra, é por isso que nós precisamos comer a palavra, como o profeta fez. Irmãos, é por isso que nós precisamos meditar na palavra, porque é na palavra de Deus que nós encontramos a direção para a nossa vida, o direcionamento que nós devemos seguir, e é justamente aqui, queridos, que nós encontramos o ensino de Jesus. Irmãos, se nós queremos um ensino sobre santificação, está aqui na palavra. Se nós queremos saber se beber álcool é pecado, está aqui na Bíblia. Se nós queremos saber se o jogo de azar é pecado, é só nós lermos a palavra. Se nós queremos saber se xingar palavrões é pecado, é só ler a palavra. Se eu quero saber se frequentar alguns lugares escusos é pecado, é só eu ler a palavra. Irmãos, muitas vezes nós fazemos coisas erradas porque nós não lemos, nós não estudamos a palavra de Deus. Então a igreja primitiva vivia os ensinos dos apóstolos. Eles seguiam à risca aquilo que os apóstolos ensinavam ou ensinaram. Eles viviam à risca aquilo que os apóstolos pregavam. E a Bíblia Sagrada ainda vai mais longe. Alguns deles, irmãos, ainda quando chegavam, eles iam abrir a Bíblia para examinar se aquilo que os apóstolos haviam pregado era realmente verdade ou não. Eles tinham cuidado de fazer exatamente aquilo que Jesus havia mandado que fosse feito. Então a igreja que queremos ser é a igreja que vive o ensino de Jesus, é a igreja que vive o ensino da palavra de Deus. Irmãos, agora hoje tem muitos ensinamentos errados por aí. Se você ler a história da igreja, principalmente se você ler as heresias, religiões, seitas e heresias, é uma matéria que a gente estuda no seminário.
religiões, seitas e heresias. Você vai ver quantas coisas erradas estão sendo ensinadas por aí. Irmãos, coisas terríveis estão sendo ensinadas por aí, enganando as pessoas, fazendo as pessoas se desviarem dos caminhos de Deus. Irmãos, quantos ensinamentos errados estão sendo ensinados por aí, e as pessoas estão ouvindo esses ensinamentos errados, as pessoas estão assistindo esses ensinamentos errados, e isso muitas vezes, irmãos, está fazendo mal para a sua vida espiritual. Hoje, por exemplo, quantas pessoas estão afastadas dos caminhos de Deus? Quantas pessoas estão desviadas dos caminhos de Deus, porque deram ouvidos a doutrinas erradas e hoje estão distanciadas da presença do Senhor. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É por isso, irmãos, que eu faço sempre questão de ter Bíblias aqui na frente, aqui na igreja para vender. Porque a nossa preocupação é o povo ter a Bíblia na mão para ler, é ler a palavra, é estudar a palavra, é se alimentar da palavra, é direcionar a sua vida dentro da palavra. É isto que Deus quer para a sua igreja do século 21. Amém, irmãos? Olha bem então o texto que nós lemos aqui, Atos 2, versículo 42. Atos 2, versículo de número 42. E perseveravam no ensino dos apóstolos. Eles continuavam firmes naquilo que os apóstolos haviam ensinado. Irmão, mesmo que você passe por lutas, Dr. Fausto pregou aqui ontem no culto dos varões. Pena que muita gente não veio ontem no culto dos varões. Dr. Fausto pregou aqui uma palavra maravilhosa, baseada na experiência de Abraão, quando foi convidado a sacrificar o seu próprio filho Isaque, lá no Monte Moriá. E ele tirou assim umas lições maravilhosas nesse texto ali de Gênesis. Irmãos, e uma das coisas que o Dr. Fausto falou aqui na frente foi o seguinte: quando a esposa dele, a doutora Juliana, passou por um período, né, irmão João, de enfermidade terrível há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, irmãos, ela contraiu uma enfermidade muito difícil, uma enfermidade incurável, humanamente falando. Ela precisou até fazer transfusão, várias transfusões de sangue. Irmãos, mas o Dr. Fausto disse aqui, em nenhum momento ele viu a sua esposa reclamar de alguma coisa, blasfemar contra Deus, ou fazer uma outra coisa qualquer que entristecesse o coração de Deus. Mas mesmo deitada em um leito de enfermidade, ela sempre dizia que ela estava firme com Jesus, firme nos ensinamentos de Jesus, e nada faria com que ela se afastasse dos caminhos do Senhor. Irmãos, isso é firmeza diante de Deus, isso é estar firme nos ensinos do Senhor Jesus, isso é estar firme na doutrina dos apóstolos, e é isso que Deus quer de cada um de nós. Irmãos, se nós estivermos firmes nos ensinos de Jesus, pode vir a tempestade, pode vir a luta, pode vir a dificuldade, pode vir a adversidade, pode vir o problema, pode vir a enfermidade, pode vir o que quiser, que nada nos afastará da presença e dos caminhos do Senhor. Amém, irmãos? Isto se nós estivermos firmados nos ensinos de Jesus. Se nós estivermos firmados nos ensinos do Senhor Jesus. E é isso que fez com que esses irmãos aqui enfrentassem até a morte. Quantos deles morreram decapitados? Quantos deles morreram cerrados? Quantos deles morreram apedrejados?
mas até o final eles foram firmes na presença do Senhor, porque eles estudavam a palavra e viviam os ensinos da palavra. Faça isso, meu querido, você vai ser uma pessoa enraizada, você vai ser uma pessoa estruturada. Se você viver os ensinos de Jesus, pode vir o problema, a luta, a dificuldade que for, você vai continuar firme na presença de Deus. Nada vai fazer você se afastar do caminho e da presença do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos queridos, a igreja que queremos ser. Qual é a igreja que nós queremos ser? Irmãos, a igreja que queremos ser é uma igreja que viva o poder do Espírito Santo. Repita comigo: poder do Espírito Santo. Irmãos, a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil é uma igreja pentecostal. O que significa igreja pentecostal? É uma igreja que vive o avivamento espiritual. Irmãos queridos, eu agradeço a Deus a pertencer a uma igreja, agradeço a Deus por pertencer a uma igreja, agradeço a Deus por ser um dos pastores da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, uma igreja que vive o poder do Espírito Santo. Irmãos, é uma igreja que vive os dons espirituais, é uma igreja que prega que a profecia é para os dias de hoje, é uma igreja que prega que as línguas estranhas, elas são para os dias de hoje. É uma igreja que prega que a interpretação das línguas estranhas é para a igreja de hoje. A igreja é uma igreja que prega que o dom do discernimento de espíritos é para a igreja de hoje. É uma igreja que prega que os dons de curar, eles são para os dias de hoje. Irmãos, é uma igreja que prega que o batismo com o Espírito Santo é para a igreja de hoje. Irmãos, nós somos uma igreja pentecostal, nós somos uma igreja onde se dá lugar para os dons espirituais, para as manifestações do poder de Deus. Como disse o pastor Jorge hoje de manhã, irmãos, eu me sinto feliz em pertencer a essa igreja. Porque se de repente viesse uma ordem dizendo assim: a partir de hoje a igreja renovada não crê mais nos dons espirituais, irmãos, eu sairia dela, né, pastor? Imediatamente. Mas a igreja renovada é uma igreja que vive o poder do Espírito Santo, é uma igreja que prega o poder do Espírito Santo, é uma igreja que prega os dons espirituais, é uma igreja que vive os dons espirituais. Irmãos, é uma igreja semelhante à igreja de Atos dos Apóstolos. Leia aí na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, e o versículo de número 32. Atos dos Apóstolos 4, versículo de número 32. Louvado seja, aliás, 33. Aleluia. Quem já achou diz amém. Atos 4, 33. E os apóstolos davam com grande poder. Repita comigo: grande poder. Testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. E os apóstolos davam com grande poder. Grande poder. Irmãos, eles haviam sido batizados no Espírito Santo há poucos dias atrás. Há poucos dias atrás, o Espírito Santo havia sido derramado sobre eles. E eles falaram em línguas estranhas. E eles começaram a pregar, e começaram a profetizar, e aquilo alvoroçou o mundo daquela época. E a Bíblia Sagrada diz que a igreja crescia, e a igreja crescia, e a igreja crescia, e a igreja crescia. Sabe por quê? Porque havia poder na igreja do primeiro século. Eles colocavam a mão sobre os enfermos, e os enfermos eram curados.
Eles colocavam a mão sobre os paralíticos saíam andando. Eles colocavam a mão sobre os cegos e os cegos voltavam a ver. Eles colocavam a mão sobre os endemoniados e os demônios eram expulsos e o nome do Senhor era glorificado. Era uma igreja que vivia o poder da palavra, era a igreja que vivia o poder do Espírito Santo. Irmãos, a igreja que queremos ser é uma igreja que vive o poder do Espírito Santo. Nós nunca devemos nos esquecer disso. Irmãos, devemos e queremos ser uma igreja que vive o poder da palavra de Deus. Uma igreja que faça diferença, uma igreja que toda a cidade de Assis fique sabendo e conhecendo, que é uma igreja onde ali dentro as pessoas são curadas, as pessoas são batizadas no Espírito Santo, as pessoas são transformadas e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A igreja que queremos ser é uma igreja que tem o poder do Espírito Santo, é uma igreja que vive o poder do Espírito Santo. Irmãos queridos, uma outra lição que eu tirei desse texto aqui, para não me demorar muito: a igreja que queremos ser é uma igreja que vive em unidade. Repita comigo: unidade. Irmãos, o que é unidade? É nós sermos unidos. Unidade é onde não existe divisão. Unidade é onde não existe facção. Unidade é onde não existem grupos, irmão Cristiano. Unidade é onde todos olham para a mesma direção, todos olham para o mesmo rumo. Isso é unidade. Irmãos, o que é unidade? É mesmo que haja pensamento diferente, mesmo que exista opinião diferente, mas isso não traz divisão no nosso meio. Nós respeitamos o pensamento de cada um e nós continuamos olhando para a mesma direção, continuamos olhando para o mesmo rumo. Mesmo que eu não pense da mesma maneira que o irmão Marcelo pense. Ah, pastor, eu penso diferente do senhor. O meu ponto de vista sobre esse assunto é esse aqui. Ah, é, irmão Marcelo, mas o meu pensamento é diferente do seu. Eu penso de outro jeito, mas mesmo assim, nós somos amigos, nós somos irmãos, nós oramos juntos, nós choramos juntos, vivemos juntos na presença de Deus. O nosso pensamento diferente não traz briga, não traz facção, não traz divisão em hipótese nenhuma. Irmãos, isto é uma igreja unida. Amém, querido? Isso é uma igreja unida. É uma igreja unida. É uma igreja em que os irmãos vivem juntos. Irmãos amados, isso é muito importante. Vamos ver o que diz Atos capítulo 2. Versículos 44, 45 e 46. Atos capítulo 2, versículos 44, 45 e 46. Quem já achou, diz achei. Aleluia. Vamos ver então o que diz aqui a palavra. Todos os que criam estavam juntos. Repita comigo: juntos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Repita comigo: comum. Aleluia. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Versículo 46. E perseverando unânimes. Repita comigo: perseverando unânimes. Vamos lá. Aleluia. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos. Repita comigo: juntos, com alegria
e singeleza de coração. Você está vendo aqui a unidade? Quantas vezes nós lemos a palavra juntos? Quantas vezes nós lemos a palavra união? Quantas vezes nós lemos aqui a palavra unidade? Irmãos, eles estavam juntos no templo, orando, louvando e ouvindo a palavra. Quando eles se reuniam em casa, ali eles estavam também juntos, unidos em torno do mesmo pensamento, unidos em torno da mesma direção. Eles estavam juntos, unidos no mesmo propósito, na mesma visão, olhando todos para o mesmo lado. Irmãos, é assim que vivia a igreja do primeiro século. Será, irmãos, que nós estamos olhando para a mesma direção? Será que nós estamos juntos? Ou será que nós estamos divididos? Será que nós estamos unidos? Ou será que nós estamos vivendo uma adversidade no nosso coração terrível? Irmãos amados, nessa noite, Deus conclama a sua igreja para que vivamos em união na sua presença. O salmista certa vez diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, mesmo pensando diferente, mesmo achando diferente, mesmo às vezes tendo um ponto de vista diferente, mas nós seguimos juntos, de mãos dadas, olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, esperando a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Quem está esperando o arrebatamento da igreja, levanta a mão. E quem tem certeza que vai subir com Jesus, dá uma salva de palma bem forte para Jesus. Oh, aleluia! Tinham tudo em comum. Irmãos, a unidade é essencial à paz e ao crescimento da igreja. Podemos não ter sempre as mesmas ideias, os mesmos pontos de vista sobre métodos de trabalho ou outras coisas, mas nós precisamos ser unânimes na vida espiritual e na doutrina do Senhor Jesus. Para o bem da obra do Senhor, nós precisamos evitar contendas, precisamos evitar murmurações, precisamos evitar outras coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Vivamos, meus queridos, como a igreja primitiva. Vivamos como a igreja primitiva. Se hoje há muitas lutas, se hoje há muitas amarguras, é porque muitos se afastam dos padrões bíblicos e agem pelo amor ao seu próprio nome, pela energia da carne. Mas vivamos, meu querido, em unidade na presença do Senhor. Se nós queremos ser uma igreja que cresce, se nós queremos ser uma igreja que faz a diferença, se nós queremos ser uma igreja pujante e forte, nós precisamos viver em unidade na presença do Senhor. Amém, irmão? E sabe o que acontecia? Sabe o que acontecia? A igreja vivia o ensino da palavra, vivia no ensino da palavra. A igreja primitiva vivia no poder do Espírito Santo. A igreja primitiva, ela vivia na unidade, E sabe qual era o resultado de tudo isso? Capítulo 2, e o versículo de número 47. Atos 2, 47. Qual era o resultado de tudo isso? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja
aqueles que haviam de se salvar. Todos os dias tinha conversão na igreja. Todo dia tinha pessoas que aceitavam a Jesus como Salvador. E a igreja crescia, crescia, crescia. E o nome do Senhor Jesus era glorificado. Terminando, irmãos, essa mensagem, tem um item aqui muito importante. A igreja primitiva vivia em constante oração na presença do Senhor. Capítulo 3, e o versículo de número 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Estavam indo orar. Capítulo 4 e o versículo de número 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos. E tendo eles feito o quê? Orado. Moveu-se o lugar onde estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, irmãos, nós queremos ser uma igreja que ora. Uma igreja que ora. Uma igreja que busca a face de Deus. Amém, irmãos? É essa igreja que você quer ser? Diga amém. Diga assim: eu quero ser essa igreja abençoada na presença do Senhor.